pessoal, voltando aqui com a parte 2 da nossa aula. Eu vou falar agora sobre o barroco na Europa e no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre o barroco no Brasil, tá? Como eu estava dizendo na última aula, na parte um, o barroco ele vai manter algumas características, né, aí do Renascimento, mas ele vai contrapor a outras, né? Uma das principais características aí é essa harmonia, né? Nas obras barrocas elas não vão ter essa harmonia aí que os outros artistas eles buscavam equilíbrio nas suas obras, né? Então, que vai ser mantido? Então, as artes plásticas elas vão manter essa verossimilhança, né? Essa preocupação com a realidade, com a imagem. Na poesia vai ser mantido aí o soneto, o verso em decassílabo, né? Só que aí o barroco, como eu falei, e repito novamente, vai ser a arte da tensão. As obras barrocas elas vão buscar essa tensão, né? Então, uma das grandes, um dos grandes artistas desse momento é o Caravaggio, que eu adoro. Vou mostrar aqui esse livro, que foi uma coleção que a Folha de São Paulo lançou um tempo atrás, né? A Folha de São Paulo que foi aí criticada aí pelo nosso desgovernador, né, do executivo. Enfim, críticas à parte, essa coleção ela é muito legal, né? Porque tem as obras aqui do Caravaggio, vou mostrar algumas, né? Mas vocês podem pesquisar aí na internet, né? Tem muita coisa também sobre arte barroca na internet que vocês podem visualizar, né? Então, o que vai caracterizar aí essa arte barroca? Vai ser uma arte da Contra-Reforma, né? Lembrando que lá no Renascimento eu não falei, mas falo aqui. A gente teve aí a Reforma Protestante, né, que vai ser um questionamento aí em relação à Igreja Católica, né, que vendia indulgências, que fazia missa em latim, a maioria da população não entendia. E aí a Contra-Reforma, a reforma, aliás, ela vem contestar todo esse jeito de fazer aí da igreja, né? Então, lembrando aí das teses do Martim Lutero, que vai contrapor, né? Então, a Bíblia ela passa a ser impressa nas ditas línguas vulgares, né? Que não vai ser mais o latim. Então, a Contra-Reforma ela vem para cooptar e tentar recapturar os seus fiéis. Lembrando que nesse período aí no Brasil, né, é o período da colonização, né, 1530, vem os jesuítas aqui para o Brasil, fundam, né, as vilas, fundam os seus colégios para catequizar, para não deixar que esse protestantismo ele chegue aqui em terras de Portugal, né? A gente não era um país livre, né? Ao contrário, por exemplo, lá dos Estados Unidos também, que os protestantes vão e a cultura protestante muito mais forte, muito mais vigorosa lá nos Estados Unidos do que a cultura católica, né? Então, só para lembrar um pouquinho aí em relação a isso. Então, lembrando que o barroco é a arte da Contra-Reforma. E aqui no Brasil a gente vai ter como expoente, né, a arte muito desenvolvida ali na região de Minas Gerais, com o Aleijadinho, por exemplo, que são essas artes aí mais ligadas à arte sacra. Bom, voltando aqui para a Europa, como eu falei, o barroco é uma arte tensa e os quadros barrocos eles vão mostrar um pouco isso. Eu estou aqui procurando uma imagem para mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, cadê, gente? Perdi aqui, mas já vejo. Lembrando que os quadros barrocos, as pessoas, as personagens, elas nunca vão estar se olhando, né? Então, ao contrário de outras cenas do Renascimento ou outros lugares, né, em que vocês possam ver a arte renascentista, os personagens eles se olham. Na cena barroca não. Eu vou mostrar essa daqui que é a crucificação de São Pedro. Olha aí, São Pedro. Beleza? Depois eu vou mandar todas essas imagens aí por PowerPoint, vocês podem olhar, podem pesquisar imagens do barroco. Essa obra aqui é do Caravaggio, então aqui o São Pedro, ele está sendo crucificado, né? Reparem que ninguém está olhando, assim, as personagens elas não olham entre si, né? Não estão se olhando. O São Pedro aqui que foi crucificado pela representação do Caravaggio de ponta cabeça, porque segundo a narrativa aí bíblica ele
não se achava digno de ser crucificado como Jesus Cristo em pé, então ele queria ser crucificado de ponta cabeça. Então, a gente repara nas obras barrocas em que a musculatura, essa carnação, ela continua, mas não vão ser corpos harmônicos, vão ser corpos tensos, né? Que tem que mostrar toda a tensão da cena, né? Não vai ser uma cena harmônica, ela vai ser uma cena realística, mas que vai buscar aí toda essa tensão, né? Então, aí no caso do São Pedro, ele não vai se achar digno e os personagens eles não estão olhando um para os outros, né? Para criar justamente essa tensão, né? Então, como a gente pode ver, e depois vocês podem reparar nos quadros barrocos, em comparação aos quadros renascentistas, os quadros renascentistas, né, da Renascença, que buscam esse equilíbrio, elas vão ter um ponto de fuga, uma luminosidade para o objeto que elas querem destacar, né? Os quadros do Barroco, eles vão deslocar o seu olhar. Geralmente são centralizadas a luminosidade nos quadros renascentistas. No Barroco, não. O ponto de fuga não vai ser mais centralizado, ele pode estar no canto esquerdo ou direito da tela. E vocês vão reparar nisso. Outra coisa que vocês podem reparar na arte barroca é a efemeridade da vida, né? A vida passageira. Então, vou mostrar outra fotinha aqui, e o Caravaggio ele faz várias representações em relação a isso. Deixa eu ver aqui, por exemplo, vou mostrar um, por exemplo, esse daqui não, peraí, aqui, o Baco. Baco não, esse aqui é o rapaz com cesto de frutas, ó. O rapaz com cesto de frutas, então o que isso quer dizer? Depois vou mandar essa imagem para vocês legalzinha. A imagem aqui ela tá retratando um moço jovem, em contraposição a essas frutas, né? E todos eles jovens, bonitos. O que é isso? A efemeridade da vida nessa obra significa que logo esse cara vai estar velho, logo essas frutas elas vão apodrecer, né? Então a arte barroca, ela vai falar disso, né? Que o tempo passa, galera. O tempo passa. Então, assim, vocês têm que se cuidar, sabe? Porque o Deus, ele tá. Você tem que buscar e se cuidar em relação à tua vida, né? Então, assim, os frutos vão apodrecer, você vai envelhecer. Então, você tem que buscar o Criador aí enquanto é tempo para você. Depois não adianta você buscar isso aí na vida eterna. Né? Então, o que eu quero que vocês notem aí nessas representações do barroco, né? É justamente isso, essa efemeridade, o foco de luz deslocado na tela, não vai ser centralizado, não vai ser um quadro harmônico, vai ser tenso, né? Outras coisas, outros pintores que se destacam, além do Caravaggio, que para mim é o meu preferido. Ele pinta temas religiosos, então, assim, muita gente acredita que o homem do Renascimento, né, e do Barroco mesmo, o homem começa a criar essa noção de individualidade, de subjetividade. Isso não significa que nas pinturas e na obra de arte eles não vão pintar temas religiosos. O tema religioso é muito presente, na arte barroca mais ainda, né? Outros pintores muito conhecidos, um deles é o El Greco, né? Ele nasceu na Grécia, mas aí ele faz carreira na Espanha. Os quadros do El Greco, eles são mais estendidos, corpos alongados, cores muito fortes. Também busca esse tensionamento na tela. O El Greco ele não tem tanto essa preocupação assim com a carnação, mas você vê a tensão através das cores, através da cena que ele representa. Outro pintor muito famoso aí vai ser o Diego Velázquez, né? Aquele quadro famosérrimo, As Meninas, né? Em que ele se pinta, inclusive no quadro, né? Tem a imagem do Velázquez lá num cantinho do quadro, né? Então acho que é a grande novidade assim que o Velázquez traz, né? Tá pintando uma cena doméstica, uma cena interna, então assim continua ainda esse mecenato em relação às obras de arte e essa novidade aí que o Velázquez trouxe, que é se pintar no próprio quadro, né? Coisa muito louca. Outro em relação à escultura, a gente vai ter um artista chamado Bernini, ele vai fazer um Davi, lembra lá do Davi? Enfim,
lá de Grécia, e o Davi de Michelangelo, né, que tem todo um equilíbrio, uma postura mais harmônica. Esse Davi aí do Bernini, ele vai ser um Davi tenso, né? Vai ser um Davi em que as partes íntimas não vão estar à mostras, né? E só para lembrar também, no próprio Renascimento, quando o Michelangelo pinta lá a Capela Sistina, a igreja ela mandou proibir, tampar lá as partes íntimas que estavam sendo amostras. E aqui no Barroco, eles dificilmente vão ser representados de maneira nua. E uma coisa, falando agora de Brasil, trazer um pouco esse Barroco para o Brasil, que eu falei que é uma arte da contra-reforma. No Brasil, a gente vai ter um grande expoente aqui, além do Aleijadinho, vai ser o mestre Taíde, né? Então, nas igrejas, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis, que vai acompanhar toda uma arquitetura aí, em que você olha para essa igreja, se vocês já tiverem ido a Minas Gerais, é como se você estivesse olhando para o céu, né? E uma das características muito intrigantes aí do barroco brasileiro é que os temas são temas religiosos, mas vão ser temas mais tropicalizados. Então, assim, você consegue observar na Virgem, né, na Virgem Maria representada aí, né, dessas escolas barrocas aí como Mestra Taíde, vai ter uma vertente mais local. Então a Virgem Maria ela não vai ser branca. O Jesus não vai ser o Jesus do olho claro, né, como no Barroco, como no Renascimento, né? Eles vão ser aí entre aspas, eu odeio essa palavra, mulatos, né, como tem aí na bibliografia, né? Vão ser mestiços, né? Também uma palavra muito esquisita, mas enfim. A gente vai perceber essas representações de não branquitude no barroco brasileiro, né? Paixão de Cristo, né? O Santuário do Bom Jesus, dos Matozinhos aí representado pelo Aleijadinho, que vai ser o grande expoente aí do barroco brasileiro, né? Tem aquela cena famosa de Jesus Cristo carregando a cruz, né? E ele carrega essa cruz aí que quer mostrar toda uma cena de sofrimento, né, de Jesus Cristo, essa desarmonia que mostra o sangue, a tensão, o sofrimento de Jesus. Então a arte barroca vai ser essa arte aí da tensão, do sofrimento, que não vai ser mais essa arte aí do Renascimento. Vou mandar as imagens, vou mandar os roteiros e alguns exercícios aí para que vocês respondam. Qualquer dúvida, manda lá para Procris, beleza? Força na peruca, tá difícil, o Enem foi adiado, mas vamos aí continuar estudando, que conhecimento é sempre muito bem-vindo, ainda mais em tempos tão nebulosos como esse, né? Um grande abraço para vocês, um beijão e força e revolução sempre.